conhecimento está muito barato, sabe? Se você quiser ir atrás dele, você vai encontrá-lo. Se você demonstrar esforço naquele sentido, um monte de gente vai te ajudar a tirar esse gap de conhecimento. Eu recomendaria sempre a pessoa a estruturar o conhecimento dela, pegar aqueles que já passaram por essa jornada antes, estudar aqueles pontos, sabe? Para não começar a nossa jornada muito alavancado em um outro pilar de toda essa disciplina de Customer Experience, Legal. né? Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, estamos começando mais um ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos do CX. É um prazer estar com vocês aqui hoje e com um convidado super especial, Thiago Serrano. Thiago, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, Cris. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, vamos lá. Legal, show de bola. Thiago, se apresenta. Antes eu costumava apresentar, mas eu acho que é mais legal agora os próprios convidados se apresentarem. Eu tenho aqui a tua bio, vou falar alguns pontos legais, mas eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal. Tá bom, legal. Bom, eu sou engenheiro de formação, aí nos meus 42 anos, né? Tenho uma família linda, né? Sou casado há mais de 15 anos já, 2 filhas. E tive uma formação ali como posso dizer, de técnica, né, de Senai. Sim. Depois migrei para engenharia ali, entrei no mercado corporativo e depois decidi empreender. E estou aqui hoje empreendendo em experiência de clientes, né? Então, Legal. É isso, eu sou muito empreendedor, curto demais assim, o tema de empreendedorismo. Obviamente também o tema de experiência de clientes, né? Sim. Não estaria aqui sem gostar de maneira alguma. E acho que é isso. Me dedico muito àquilo que de fato eu gosto, sabe? Acho que é assim que eu gosto de me apresentar. Não, legal. E também é um cara que gosta muito de Jack Johnson, né? Que a gente tem um gosto similar nesse sentido. E tá aprendendo surf. Sim, esse vem sendo o desafio do momento. Pô, legal, cara. É sempre bom ter esse tipo de desafio, né? Para puxar a gente para frente. E nessa pegada mais empreendedora, como que foi sua trajetória empreendedora? Você começou... O que fez você pegar e falar, putz, vou empreender aqui no Brasil? Legal. Cara, acho que... Primeiro de tudo, que eu acho que isso já tá bem intrínseco na pessoa, talvez, sabe? Eu penso assim. Mas é verdade que, sei lá, meu irmão mais velho sempre teve muita facilidade para se colocar no mercado, lá na nossa época, né? Já falei minha idade aqui. A gente... Era bem comum você ter início da sua carreira ali, não da carreira, mas entrar no mercado por meio de trabalhos como office boy, por exemplo, né? Eu mesmo não consegui esse tipo de emprego, porque eu sempre fui magrinho, pequenininho, não passava segurança para ninguém. E assim como meu irmão queria meu dinheirinho e não conseguia um emprego, eu arrumava meu jeito de arrumar meu recurso. Então eu empreendi ali, vendendo CD evangélico na igreja, vendia saco de lixo, fazia de tudo. Então acho que, assim, talvez eu me descobri como empreendedorismo, sim, antes mesmo da minha maioridade, sabe? Legal. Mas depois, é verdade que eu estudei, né? Eu entrei no mercado corporativo, fiquei 13 anos, né? Tive uma ascensão bacana lá. E chegou um momento que eu precisava de mais desafios e eu me reconectei a esse Thiago lá de trás, sabe? Falei, poxa, gostaria de ter mais liberdade, fazer as coisas da maneira que me dá mais prazer, tudo. Eu acho que eu vou encontrar isso empreendendo. Legal. Né? Então, fui motivado por um capote financeiro gigante que eu tomei. Tipo, caí praticamente uma pirâmide financeira muito bem estruturada, na real. Que levou um monte de executivo da Faria Lima junto. E aí falei, cara, perdi muito recurso, preciso dar a volta por cima. Antes de sair do meu emprego, eu iniciei no empreendedorismo em paralelo,
chegou um momento que eu empatei o meu salário de executivo com a minha iniciativa empreendedora da época, que era fazer importação de produtos e comercializar em marketplaces mesmo. Uhum. E aí eu falei, cara, eu sou empreendedor mesmo, tava hiper confiante, agora eu vou saltar, vou começar um negócio do zero, mas que seja mais escalável, que seja digital, tal, Legal. né? E aí começou todo o projeto que hoje é a Solux. Legal, Mais ou legal. menos isso. E você me contou uma história muito legal de como a Solux, né? Que entra, como a Solux surgiu, né? Aham. E que entra nessa pergunta que eu vou te fazer agora. Quem é a Solux? Como Legal. surgiu a Solux? Uhum. Acho que assim, para deixar bem claro quem é a Solux, como a gente se posiciona hoje, a Solux é o parceiro das empresas que vencem na área das experiências. Legal. Esse é o nosso slogan, é nisso que a gente acredita, é isso que a gente vem construindo, Sim. né? Então, para isso, obviamente, a gente precisa se equipar com algumas soluções, a gente vem fazendo isso, algumas delas aprendendo, ainda validando, algumas já bem robustas, né? Mas acho que, e aí depois eu posso até falar um pouquinho mais de cada um desses produtos, mas acho que antes de tudo a Solux também é um ambiente de aprendizado, assim, sabe? Uhum. Gigante. Tipo, eu estudei, fiz engenharia, eu trabalhei muito tempo no mercado corporativo, mas não teve nada que me ensinou mais do que a Solux, sabe? Foi o filho que me ensinou muito. Então, eu gosto de dizer que esse é um instrumento de aprendizado na vida de muita gente. Já passou por lá, vou chutar aqui mais de 250 pessoas, Caramba. né? Como uma empresa que nunca teve investimento, a gente sempre investiu em juventude, em treiná-los e dar liberdade a eles, dar autonomia. Legal. Então, acho que é um lugar de oportunidade, é um lugar de crescimento, é um lugar de aprendizado, é um lugar de formação, onde a gente pega tudo isso e coloca um propósito nele que é transformar as experiências dos maiores players do Brasil, que é o que a gente vem conseguindo fazer, né? Com atuação em mais de 150 grandes empresas em todo o país, em diferentes economias, em diferentes segmentos, setores, né? Então, a gente atua aí em varejo, saúde, serviços financeiros, serviços em geral, indústria também agora, a parte de saneamento, né? Energia. Então, vem sendo bem legal essa trajetória. E como é que a gente entrega isso, né? O nosso propósito é esse, ajudar as empresas a se destacarem na era das experiências. Para isso, a gente tem alguns produtos, né? Tá. Um deles é a CX Platform, que é o quê? É um software as a service, né? É um software que ajuda as empresas a conectar a voz dos clientes delas à organização. Uhum. Então, nesse software, a gente ajuda a coletar com inteligência, a gente ajuda a clusterizar os dados, distribuir os dados, engajar a companhia, mas também já gerar insights em tempo real. Legal. Né? Então, até costumo dizer que nossa época, né, dos nossos pais, era bem comum ter lá a página amarela e o guia 4 rodas. Uhum. E a gente queria ir para algum lugar, a gente via o endereço, ia para o guia 4 rodas, ficava ali interpretando o guia, colocava o guia no colo para a direção, chegava próximo do lugar, perguntava onde que é de fato, né, aquele lugar que você queria ir. Era muito difícil, você tinha que usar muita ferramenta, muitos dados, ter poder de interpretação, né? O CX, escutar a voz do cliente, é muito parecido com todo esse processo aí, até hoje em muitas empresas. Na Solux, a gente acredita que por meio desse software, né? E, obviamente, com toda uma estratégia adequada, a gente quer ser o Waze do CX. Uhum. Tá? A gente quer que você tenha ali na sua multimídia, no celular, no para-brisa ali, simplesmente vou reto agora entra à direita, entra à esquerda, todas as orientações já estão lá. Com base na voz do cliente. Com base na voz do cliente. Então, Legal. a gente vai lá, coleta de maneira inteligente, de maneira bem de baixo atrito, Uhum. a gente clusteriza a informação e a gente já entrega já para os profissionais o que eles têm que fazer. Olha, para a melhor experiência do seu cliente nesse momento, você deve cuidar, sei lá, se a gente estiver falando de um varejo físico, da organização da loja. Uhum. Né? Você precisa, na saúde, você precisa melhorar aí o tempo de atendimento na recepção, né? Na triagem, etc. Então, a gente consegue já dar muito dessa direção em tempo real. Legal. Né? Aí depois, esse foi o produto core que nos colocou no mercado. Depois a gente tem o Customer Insights,
que é um produto de painel de respondentes, então a gente tem mais de 600 mil respondentes nele, e ali a gente consegue olhar um pouco mais fora da base da própria marca. Então a gente consegue se conectar mercado à organização, e ali ela vê como que o mercado a enxerga, e não só ela, mas também seus concorrentes. Legal. E também traz o entendimento de suas personas. Nesse nosso painel, a gente pode perguntar qualquer coisa, com suas painéis de institutos de pesquisa, mas a gente o direciona exclusivamente para o tema de experiência de cliente. Legal. Para que a gente possa mostrar à empresa. Tô bem no meu NPS interno? Tô bem. A gente está melhorando bastante. Mas quando você olha no ranking do seu segmento, se é o último, você não está relevante. Sim. Né? Você tem que ter esse olhar macro. Então, isso a gente mostra todos os motivadores, fortalezas, fraquezas de cada player, quem são as pessoas. E esse painel é em tempo real ou... Em tempo real. Legal. Esse é um grande diferencial também em relação às pesquisas que tinham de painel e até de institutos também, porque eles sempre foram fotos, spot. Né? E ainda levava bastante tempo até para entregar o resultado após coleta. Exato. E o que a gente faz nesse painel é configurar perguntas, volumetria, e a gente vai acompanhando a informação chegando em tempo real. Ali. Legal. Show de bola. Né? E por fim, um filho desse produto aí, uma ramificação dele, é o que nasceu como NPS Awards, agora o Experience Awards. Legal. Né? Que nós já estamos no 3º ano, em parceria com a Exame, Grupo Gouveia, Automotive Business. A gente mapeia os principais segmentos da economia brasileira. Hoje são 70 segmentos, mais de 1.500 empresas mapeadas. A gente mede o nível de satisfação do mercado como um todo nessas empresas. E ali a gente, então, premia o grande campeão de cada um dos segmentos, e a gente também certifica as empresas conforme a voz do cliente. Né? Então, são certificadas todas aquelas que estão com NPS acima da média do seu próprio segmento. Legal. Esse é o Experience Awards que a gente premia sempre lá no final do 3º TRI, começo do 4º TRI. Né? E para quem tiver mais curiosidade aí também, pode entrar lá no experienceawards.com.br, tem todos os detalhes lá, vai encontrar seu segmento também. Se tiver qualquer dúvida, é só nos chamar e a gente elimina todas as dúvidas. A gente vai colocar no link da descrição aqui do episódio, então vocês podem acessar lá para ter mais informações. Legal. Mas, cara, muito legal. Mas a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, e você falou que a Solux foi realmente uma evolução aí em questão de tecnologia, porque vocês começaram inicialmente como uma empresa de fidelidade. Sim, né? Programa de fidelidade. Como que foi isso, essa construção? Então, quando eu coloquei na cabeça que iríamos construir uma empresa de tecnologia, que fosse escalável, tudo, né? Sentei para um brainstorm com um primo meu e a gente pensou em um programa de fidelidade para a economia do dia a dia, né? Sim. Então, lava rápido, cabeleireiro, pet shop, você compra algo, você ganha pontos, você troca por ponto dentro desses players. Até porque eu era um utilizador assim, dentro do mercado corporativo de milhagens, tudo isso, não via essa realidade nos pequenos players. E a gente falou, vamos explorar essa oportunidade que a gente acredita que tem. Então, a gente criou um produto de programa de fidelidade, multifidelidade, que é chamado, né, para os pequenos. Foram cerca de 100 empresas do comércio de São José dos Campos cadastradas. No entanto, esse produto ele já tinha ali um propósito de premiar se compra, premiar se recomenda e premiar se avalia a marca. E aí depois a gente pegava essas avaliações e colocava em um guia online para que as pessoas pudessem fazer suas escolhas de compra com base na avaliação que chegava ali, que as pessoas avaliaram para ganhar pontos. Conclusão. O pequeno empreendedor, ele tem muitos outros desafios antes da experiência do cliente ali. Eles têm muita dificuldade com gestão financeira, então morre com bastante frequência, dados do Sebrae, não é novidade para ninguém, né? Não tem um CRM, quando a gente vai levar alguma tecnologia lá para eles, acaba gerando muito atrito, porque tem pouca automação, não tem conexão, tudo. Então, a gente percebeu que a gente não teria sucesso ali com a nossa hipótese inicial.
Mas a gente aprendeu, até já estando dentro de uma incubadora, já fazendo os canvas de modelo de negócio, tudo, né? Que lá no centro ali do canvas de modelo de negócio tem proposta de valor. Exato. E essa a gente se apegou a ela, falamos, a gente pode pivotar qualquer coisa, né? Que se fala no mundo startup, mas a gente não pode pivotar a proposta de valor. Nossa proposta de valor é entender o que de fato fideliza e retém cliente. Sim. Era essa a nossa proposta de valor com o programa de fidelidade. E a gente concluiu que pontos de fidelidade não retém, não fideliza ninguém. Eles podem ser um incentivo para a compra, é verdade, Sim. e eles são válidos. Mas eles não retêm os clientes. O que retém é a satisfação dos clientes. Exato. E quando a gente olhava para as avaliações que a gente coletava naqueles PMS, a gente via sabe, uma riqueza de informação que passava longe do conhecimento do empreendedor. Então, a gente falou, a gente precisa construir agora, então, um gestor de experiências dos clientes. Uhum. Foi aí que começou toda a pivotagem. A gente saiu de Quero Ponto Lá, era o nome, pivotamos para Solux, Solutions for Customer Experience, e começamos a validação, né? Agora, com players maiores, a gente começou tentando vender para as franqueadoras, conseguimos ali, o primeiro cliente foi Spa das Sobrancelhas, comprou um PowerPoint, não tinha produto ainda, foi o que pagou o nosso protótipo, depois a gente conseguiu Sorridentes, e o terceiro cliente foi Magazine Luiza, nosso cliente até hoje, um baita case, e que nos deu muita visibilidade e começou a acelerar toda a organização. Pô, então foi todo esse aprendizado, essas pivotagens que nos trouxeram até aqui. Cara, eu fico muito feliz como empreendedor. Eu sei que é uma jornada. Empreender no Brasil não é fácil, né? Eu acho que se você empreende no Brasil, você consegue empreender em qualquer lugar do mundo. E é muito legal ver uma jornada de sucesso assim, né? De vocês com ciclo de melhoria contínua, vendo ali o que faz mais sentido, tracionando, levando para o mercado. E eu tenho muito essa sensação, né? Que quando um cliente ele compra um produto, principalmente uma grande empresa compra uma solução que você oferece, é uma validação, né? Realmente a validação ali do que você está entregando e tal. E hoje vocês têm mais de 150 empresas aí no portfólio. Muito legal, cara. Bom, vamos... Não sei se todos sabem, mas o Thiago, ele é um dos coautores aqui no nosso livro Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática, onde você tem um capítulo muito legal. O título chama bastante atenção, que chama NPS Economics. Fala um pouquinho, é lógico, eu sei, né? Mas fala um pouquinho mais para o pessoal sobre o capítulo, o que você quis trazer com esse tema aí para provocar um pouquinho o mercado. Legal. Enfim, uma vez que a gente saiu lá do programa de fidelidade e viramos uma empresa de gestão de experiência, a gente foi estudar tudo isso, né? Então, para que a gente possa agregar alguma proposta de valor, a gente precisa estudar. E conhecemos o NPS, né, do Fred Heikel, conhecemos toda a metodologia dos 6 pilares da Forrester, por meio do Outside In, que é um livro incrível, tudo. No entanto, a gente, como empresa de engenheiros, né, que é a maior parte das pessoas lá, a gente é muito racional, muito pé no chão, assim, a gente achava muito, assim, um tema muito qualitativo ainda, sabe? A gente sempre achou o CX muito... e que faz uma parte essencial, né, principalmente para a transformação de cultura. Essa parte qualitativa é incrível, né, e até, às vezes, pessoas tão racionais como a gente tem até dificuldade de ajudar na transformação cultural, porque precisa de pessoas que saibam trabalhar a emoção, envolvendo o propósito, tudo isso. Mas a gente sentia essa parte racional, sabe? Cadê a base racional do CX? Como que eu convenço o CEO, o CFO das grandes organizações de que eles têm que investir nesse tema? Exato. Sabe? Então, a gente começou a pensar, estudar maneiras de ajudar os profissionais de CX a falar a linguagem das pessoas racionais que estão à frente das grandes organizações. Legal. E ali uma primeira fórmula que a gente achou que fez muito sentido e a gente implementou em alguns clientes nossos foi a fórmula que foi esse frameworkzinho de cálculo que a gente que trabalhou ele ali e a gente implementou em alguns clientes, que foi clusterizar promotores, clusterizar detratores, olhar seus números financeiros, ou seja, olhar o LTV, o Lifetime Value de um cliente promotor, o Lifetime Value de um cliente detrator, comparar os dois e provar o quanto que o cliente promotor traz de mais recurso financeiro
para a organização. Né? Então, é basicamente isso. Foi ali uma necessidade nossa e também já sentia nos clientes, né, trazer uma pegada mais racional. Então, até é bem legal, assim, acho que de lembrar que a gente colocou o NPS Economics aqui no livro antes do Fred Heikel trazer aí no último livro dele, né, o EGR, que é o Earned Growth Rate, que é um indicador que ele trouxe fenomenal também, muito bom, que ele se apoiou muito nas empresas de Software as a Service, que é o Net Dollar Retention, né, é o Net Retention Rate. Ele pegou esse indicador, colocou ali também mais a parte de recomendação, e aí ele também trouxe uma outra maneira de a gente conseguir comprovar, olhando somente para números financeiros, o impacto da satisfação de clientes. Então, são caminhos diferentes. Eu acho que o EGR ele é mais completo do que até o que a gente apresenta aqui. Sim. Tá? Mas é verdade que a gente também entende que muitos profissionais não conseguem processar o EGR dentro de casa, nem que eles queiram que eles tenham entendido. Porque, infelizmente, o CX ainda está bastante distante. A maturidade, né? Ele ainda não tem crédito em muitas casas para que eles tenham acesso aos indicadores para poder fazer os cálculos. Exato. Sabe? Então, muitas vezes o profissional de CX é olhado dentro da organização, infelizmente, ainda como, não, vai lá cuidar da emoção do cliente. Exato. Né? Então, ou cuida do atendimento ali, exato, né? Exato. Então, o EGR ainda está inacessível, infelizmente, a muitos profissionais de CX. E também eu acho que o EGR ele tem um elemento que vai ser muito questionado, que é o fato da recomendação ainda depender de uma declaração, sabe? Então, em algumas empresas é muito fácil de traquear quem veio de recomendação. Em algumas economias, isso é muito difícil. Muito complicado. É muito complicado. Então, eu acho que o NPS Economics é um primeiro passo. Sim. Simplista, que você pode trabalhar com algumas hipóteses de ticket médio, de margem de lucro, e começar algo, apresentar lá e falar assim, a gente pode refinar, me dê mais dados que a gente vai refinando isso, sabe? Então, isso eu acho que é um primeiro passo. O EGR é um bom caminho para quem tem acesso aos dados também. Eu vejo o mercado assim, a gente acompanha bastante o mercado, e um desafio que está tendo agora, porque eu acho que a gente já passou da fase do romantismo, a gente está em transições de fase aí de romantismo da experiência do cliente para a experiência do cliente na prática, e as lideranças já estão cobrando resultados práticos ali, né? Então, quando a gente traz um tema como esse, NPS Economics... Principalmente em épocas de economia mais apertada. Exatamente. O que a gente pode otimizar aqui de recurso, muitas vezes, e como a gente pode aumentar aí, até elaborar novos produtos, entre outras coisas, né? Claro. Mas justamente o CX precisa provar o seu valor no dia a dia. Né? Então, assim, é lógico, é muito fácil a gente chegar e falar, a empresa sem o foco na estratégia de experiência do cliente, sem ter isso dentro do seu dia a dia, ela não tem um crescimento médio a longo prazo sustentável. Tá, mas o que justifica isso, né? Sim. E aí, eu gosto muito quando a gente tem fatos que revelam. Eu acho que você trouxe um dos seus posts, que eu te acompanho lá no LinkedIn, vejo ali o que você coloca. Teve um título de um post seu que era investir em satisfação de clientes vale a pena? Né? E que você menciona a métrica ACSI, que é o American Customer Satisfaction Index. Isso. E fala um pouco pra gente disso, porque eu acho que dá uma visão muito bacana de como está sendo aplicado lá e como as empresas elas podem se situar em relação a essa questão, né? Vale realmente investir em experiência do cliente? Ou vou ficar aqui me resguardando, fazendo o feijão com arroz? Perfeito. Acho que o CSI eu conheci exatamente naquela fase de estudo, de que, legal, essa é a nossa proposta de valor, é aqui que a gente, que a gente vai agregar valor.
Vamos buscar conhecimento. E aí eu fui buscar algumas bibliografias, eu encontrei o livro The Satisfied Customer do Klaus Fornell, que é um sueco, se eu não me engano. Ele começou todo esse estudo na economia dele lá, mas a Suécia é um ovo. É um estado, né? Exato. Pequeno. Ele validou ali a teoria, mas falou, cara, preciso aplicar essa minha economia maior. Foi para os Estados Unidos, se associou à Universidade de Michigan. Legal. Ele conseguiu, tipo, de um fundo do governo lá, tipo uma FAPESP, assim, sabe? Aqui, né? Onde ele conseguiu subsidiar a coleta da voz do cliente das principais empresas listadas nas bolsas americanas. No SP500, né? Na SP500. E aí ele foi monitorando o nível de satisfação das principais empresas listadas nas bolsas americanas, na Nasdaq e na Dow Jones. E assim que ele percebia quais eram as empresas com bom nível de satisfação, ele falava, eu vou colocar essa empresa no meu portfólio de investimento. Então, ele criou um portfólio virtual de investimento, que começava com $100, e ele selecionava somente as empresas que mandavam bem em nível de satisfação de clientes. E colocava essas empresas dentro do portfólio dele. Se ele, no meio do caminho, percebia que a empresa caiu em nível de satisfação de clientes, ele removia essa empresa do seu portfólio. Podia colocar outra ou não, mas esse foi o exercício. O racional. Né? Esse foi o racional. Legal. E ele fez isso por, 15 anos, até que ele divulgou esse livro. Né? Isso não é muito... Isso foi lá no começo dos anos 2000. Faz bastante tempo. Ele só divulgou o livro após 15 anos, com um rendimento de 518% versus 30 alguma coisa por cento da S&P 500. Ou seja, ele provou que se você investir nas 500 maiores listadas na Bolsa dos Estados Unidos, você vai ter 31% de rendimento em 15 anos. Legal. Se você investisse em empresas com alto nível de satisfação, você teria 500 e tralá% de retorno financeiro. Né? Então, esse estudo ele ainda tem continuidade. Se você tiver curiosidade, você entra lá no... Tem um site. dacsi.org, acho que é esse o endereço, se eu não me engano. Ele tem uma consultoria, onde esse indicador é o que move toda a proposta deles, né? Mas é bem legal porque você vê, né, o Fred Reichelt, que nós falamos recentemente, aí, que também está aprovando agora resultados financeiros em CX, ele fez isso tudo muito parecido, muito similar também, que foi clusterizar algumas empresas de segmentos específicos, né? Medir o nível de satisfação delas também por meio de painel double-blinded, que é chamado, ou seja, a organização não tem o menor controle sobre essa régua, todo mundo vai ser medido da mesma maneira, da mesma forma. Então, pouco respondente sabe de quem que é aquela pesquisa. Então, mede o nível de satisfação e compara o resultado da ação dessas empresas nas bolsas de valores. E aí ele também chegou, e aí depois ele faz correlação, né? R de Pearson lá de nível de satisfação com rendimento das ações dessas organizações. E todos os R de Pearsons deram correlação elevadíssima. A gente fez esse mesmo estudo do Fred aqui no Brasil, falamos quais são, vamos pegar alguns segmentos. A gente pegou Marketplace, Magalu, Mercado Livre, Amazon, que atua aqui, mas a ação lá fora não tem problema, Via, entre outros. E a gente fez esse mesmo estudo, a gente colocou o nosso Customer Insights para coletar o nível de satisfação dessas empresas. Pegamos 5 anos de rendimento da ação dessas empresas, independente de qual bolsa elas estavam. Cara, assim, perfeita a correlação acho que foi de 92%, assim, a correlação de rendimento da ação da empresa, né, o nível de sucesso dela no mercado com o nível de satisfação dos clientes. Último lugar em satisfação, a pior ação. O primeiro e segundo lugar, quase que empatado em nível de satisfação, com maior rendimento em suas ações, sabe? Então, o ACSI é um caminho bem legal para bem alto nível mesmo ali, né? Para um tema bem bacana para os profissionais de CX sensibilizar CEO, CFO que precisam precisam reportar seus resultados ao mercado, né? E precisam se engajar, né, com o tema, assim, né? E isso entra na próxima pergunta que eu vou te fazer. Como que você vê hoje, em 2023, a maturidade
do tema de experiência do cliente aqui no Brasil, tendo contato com as empresas, tendo contato com o mercado, com os profissionais? Como que você vê isso? Eu acho que é um tema necessário. Acho que, como você já falou, já foi, né? Acho que ele é um tema presente em todas as organizações, mas é verdade que, mesmo que as empresas já falem sobre isso, já tenham um time até para isso, a gente ainda precisa ajudar muitos profissionais, Sim. na maturidade dos profissionais, para que eles possam entregar resultados, né? E acho que a maturidade no 80-20 que a gente percebe, não é verdade isso em todas as organizações. Tem empresas muito maduras aqui na nossa região, já no tema. Mas o principal é a gente conseguir, de fato, se conectar ao que realmente importa. Sabe? Então, para falar assim muito por cima, o que é isso, acho que a gente se preocupa muito em colocar a voz do cliente para dentro. Sim, às vezes bem estruturado, às vezes não tanto, mas a gente ainda não consegue conectar a voz do cliente com os indicadores operacionais, com o que de fato muda a experiência, sabe? Então, a gente vê, assim, infelizmente, como já pregado até no último livro também do Fred, as pessoas estão muito mais preocupadas em mexer na temperatura do paciente, no termômetro, do que no paciente mesmo, sabe? Então, tá com febre. Como que a gente vai resolver isso, né? Não é colocando um termômetro na água, tratando o paciente. Exatamente. Sabe? Então, muitas vezes os profissionais ainda ficam muito apegados à métrica, como está sendo medido, o tipo de canal. Ou até mas não a pontuação em si, né? Exato. A pontuação, a pontuação é só uma referência, Exato. sabe? É só um se tem indicador viés, ali. se não tem, como foi feita a pergunta. Cara, se você estabelecer um método que se repete, sabe? A pesquisa pode ter vários vieses. Não é bom que tenha. Tem viés do mal, viés do bem. A gente poderia falar sobre isso. Mas esse não é o ponto, sabe? Qual que é o verdadeiro motivador dessa insatisfação? Ele está associado a qual indicador operacional? Que seja tempo de fila, tempo de carregamento de página, a velocidade de entrega. Esse cara está sendo medido adequadamente e nos traz predição de mais experiência, sabe? Então, vamos para um exemplo bem prático aqui. Vamos para o tempo de fila, por exemplo, e pode aplicar isso a qualquer outro indicador operacional. Você chega à conclusão que o cliente só fica insatisfeito com o tempo de fila a partir de 3 minutos, certo? Às vezes, 30 segundos está ok. Pode não ser um problema. Tá? Você não precisa não ter fila, muitas vezes. Às vezes, você não pode ter fila acima de 3 minutos. Né? Sim. E se é isso, o tamanho de fila já diz qual que é o tempo dela. Você pode ter sensores na sua fila, por exemplo, desse gerador de detrator, e sempre que a fila alcança o ponto de 2,5 minutos, alguém é avisado para aumentar a quantidade de caixa, por exemplo. Aí você está sendo preditivo. Exato. Entendeu? E aí você não vai nem deixar que o cliente tenha uma experiência de um elemento, de um pilar importante da sua experiência, para que depois você fique olhando para passado e se explicando com o NPS baixo. Exato. Entendeu? Então, acho que a gente vê muito pouco isso. NPS e outros indicadores são só um termômetro de percepção de cliente. Exatamente. Tem as dores específicas e tem os indicadores que mudam essas dores. A gente vê pouco isso, muito pouco, infelizmente. E essa correlação, eu acho que é um dos fatores mais importantes, né? Porque realmente você está unindo os indicadores ali do cliente, de satisfação do cliente, percepção do cliente, com os indicadores operacionais ali, né? E aí, esse contraponto é que vai fazer toda a diferença, igual o exemplo da fila que você utilizou. O que adianta a gente ter várias percepções ali sobre a fila, não mudar, né? E, na realidade, a voz do cliente, ela tem que ser lapidada dentro da organização justamente para tracionar as soluções que precisa. E isso é um ciclo virtuoso, constante, Sim. né? Legal. Exatamente. Show de bola. E qual a sua visão sobre a aplicação das métricas de satisfação de experiência do cliente? A gente já falou de algumas métricas aqui, né? A gente tem o NPS, o CSAT, o CES. Como você vê que as empresas estão
aplicando hoje. E eu tenho a impressão que tem muita empresa que foca muito no NPS porque é uma métrica que ela pode ser usada como transacional, mas também relacional, mas o pessoal utiliza muito focado para benchmarking, porque é uma moda do mercado e tudo mais. E muitas vezes eu vejo gente focando ali muito na nota do NPS. Sim, né? E sim. quando a gente vai ver o qualitativo, não é bem assim. Então, qual que é a sua percepção sobre isso, Thiago? Olha, eu acho que as métricas, elas são um pontapé inicial, sabe? Para a voz do cliente presente dentro das organizações. Então, acho que sim, elas têm um 80-20 correto de aplicação. Sim, todas elas podem possuir suas falhas. Sim. Sim, talvez se você tivesse indicador caseiro, muito bem trabalhado, seria melhor, sim. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque as pessoas gostam de referências. Elas gostam das caixinhas, elas gostam das boas práticas, elas gostam de buscar a comparação, sabe? Então, eu acho que essas métricas todas, elas possuem boas práticas, elas já sofreram bastante crítica. E a gente consegue ponderar os seus benefícios, seus problemas ali, sabe? E pegar como um atalho. Então, elas são muito simples e a gente ainda vê tanto problema na aplicação dessa simplicidade. Você imagina falar para alguém assim, não, esquece tudo isso, você tem que criar seu indicador, que é composto de multimétricas, disso, daquilo. Cara, com algo tão simples, a gente tem tanta dificuldade, sério mesmo. Imagina que a gente criar... Sabe, então eu não acho que não dê e que não seja impossível, e não acho que não tem empresas que tenham, mas precisa de alguém com muita maturidade em dados, com uma visão holística muito boa do que é a experiência, a proposta da organização para que isso fique robusto. Então, acho que essas métricas todas, elas te oferecem um 80-20 legal, sabe, o básico ali. Elas são atalhos, elas possuem bons cases de boas práticas, os profissionais já as conhecem, tudo isso, né? E aí também a gente vê muito, às vezes, gente criticando boa parte dessas métricas, mas tampouco com uma solução, sabe? Sim. Então, às vezes, está querendo se alavancar muito em cima da crítica, né? Porque, cara, se critica NPS no LinkedIn, dá maior buzz, sabe? Então, eu acho que, assim, a gente tem que ser aberto a conhecer tudo que tem de novo. E eu acho que seria muito legal uma crítica com uma proposta de solução melhor, mas que fosse simples de aplicar, que desse para comparar, que tivesse principalmente engajamento do mercado. Exato. Sabe? Então, tipo assim, por que é que essas métricas se popularizaram tanto? Não existe inovação. Não pode ser considerado algo inovador, por exemplo, algo que não conseguiu penetrar mercado. Tracionar. Exato. Então tem muita solução, tem muita gente que critica propondo algo novo, mas que não conseguiu fazer 10 empresas utilizar. Eu geralmente falo que essas métricas são boas e que, na realidade, a empresa precisa ver o contexto dela. Não é só aplicar por aplicar, tem que saber onde colocar essa métrica, quando colocar, né? E ver o que faz realmente sentido e o que não faz sentido, né? Então, assim, porque, na verdade, tudo isso é um meio para que no final do dia a gente tenha a voz do cliente ali, a percepção do cliente e a gente consiga trabalhar ali para resolver, melhorar toda a experiência, né? Não, com certeza. Eu acho que todas essas métricas, elas são métricas de percepção de cliente, como você colocou. Elas são um termômetro. O NPS para pegar de uma jornada macro, né? A pergunta gorda, engloba a experiência como um todo, porque você não vai recomendar se um ou outro ponto foi ruim. O CSAT é para pegar pontos específicos da jornada. Até falava sobre isso ontem com o Leandro, que cria nossos treinamentos lá, de que, olha, o CSAT é aquele para medir uma jornada, um ponto específico da jornada, um touch point, e que a pessoa espera sim uma boa experiência ali. Exato. Então, sei lá, às vezes você está
visitando a loja, fazendo test drive. E isso é algo que você espera ser surpreendido positivamente. Então, você aplica CSAT para medir satisfação. E o CES, na sua origem, foi para medir dor. Dor de onde o cliente não espera estar. Exato. Sabe? Foi muito pensado nas centrais de atendimento, de telefonia até, né? Tem até a Judite, né? Do Porchat, que foi um quadro bem legal que eles fizeram para mostrar a dor da telefonia. E que é um indicador bacana também para usar pontualmente, mas para medir o quanto você está sendo simples, onde o cliente não desejava estar. Troca, pós-venda, enfim, manutenções, etc, sabe? Sim. Então, acho que é isso. Acho que é assim que eu vejo essas métricas. Eu acho que é bem legal você trazer luz, né, para o significado de cada uma delas, porque é aquilo que a gente mencionou, né? Cada empresa ela precisa ter o set de métricas, ou a métrica, vamos falar mais assim, que faça mais sentido, né? Porque senão... E falando das indústrias, hoje a Solux tem uma atuação maior em alguma indústria específica? Como vocês estão? A gente começou no varejo, foi o primeiro segmento, né? Então, a gente trabalha aí com líderes de mercado como o Magazine Luiza, Via Varejo, Grupo Pão de Açúcar, ReHap. Cara, são muitos varejistas, assim, os maiores players, Drogaria São Paulo e Raia Drogasil, né? As duas maiores drogarias do país. E então, naturalmente, a gente é bem forte, sim, no varejo, né? Principalmente em termos de volume de transação, assim, disparado, a Solux é líder, chega a bater duas, três vezes aí, grandes players aí do mercado mundial, mas na atuação aqui no Brasil. São mais de 40 milhões, né? Sim, exato. A gente vinha falando por um bom tempo 30 milhões, esses dias estava revisando um deck nosso, né, e aí fui rever esse número, chegamos já a mais de 40 milhões de avaliações por ano. Caramba, aqui no país. Coisa. É bastante coisa. Então, sim, tem uma presença forte no varejo, mas a gente também tem uma atuação bem significante na saúde, também com alguns líderes, serviços, né, serviços financeiros. Então, serviço, por exemplo, acho que tem o melhor player de serviço, diria, aqui no Brasil conosco, que é a Porto Seguro. Né, serviços financeiros, tem GetNet, tem Digio, tem vários players bem relevantes com a gente também. E Cielo, né? Mas é isso, hoje a gente já está bem diversificado já, a verdade. Legal. Tecnologia também tem bastante gente com a gente. Boa. E existe algum grande desafio aí para atuar nesses clientes? Assim, às vezes o cliente quer, mas, putz, a gente precisa aterrissar, a gente precisa... O que você vê em relação a isso? Cris, eu acredito que tenha como a gente simplificar muitos dos processos. Legal. E normalizar para diversas indústrias, tá? Então, a gente foi a primeira empresa que colocou ali no formulário de pesquisa os conhecidos likes e dislikes, os joinhas, curtir e não curtir. Se você já respondeu alguma pesquisa por aí dos joinhas, curtir, não curtir, muito provável da Solux, hoje outros players aplicam também, mas ali tem uma beleza ali por trás que é da dinamicidade disso daí. Tem um machine learning ali atrás, entendendo qual que é a maior dor de cada unidade operacional dessa empresa, em cada jornada, considerando o erro amostral e também nível de oportunidade, nível de dislike que ele recebe para saber o que é que tem que perguntar para os próximos respondentes. Então, a gente se apoia muito no conhecimento da empresa para colocar quais são os elementos que vão ser perguntados ali naqueles joinhas. E também a gente retroalimenta aqueles elementos por meio do processamento de linguagem natural, do machine learning que interpreta os verbatims dos clientes. Então, a gente fica rotacionando aquela pesquisa leva apenas 12 segundos e ela nos traz satisfação para grandes players com altos volumes. A gente faz pesquisas de 12 segundos e tem grandes marcas como Boticário, por exemplo, Magalu, que, cara, a gente entrega dezenas, às vezes próximo de centenas de perguntas respondidas com um erro amostral bom, muito baixo, porque a gente faz com que menos fique mais ali naquela solução. A gente pede pouquinho tempo das pessoas, traz essa resposta, a gente cicla as perguntas, e aí o que acontece? A gente identifica ali nível de satisfação de um determinado elemento. E também
tem um outro eixo que chama nível de importância de determinado elemento, de cada elemento. Então, todos os elementos que a gente avalia, cada um deles tem uma importância para o cliente. Uhum. Às vezes você pode ter um alto nível de insatisfação com o programa de fidelidade da marca. Mas será que o programa de fidelidade é um item de fato importante para o cliente? Exato. Na sua jornada? Então, hoje a gente consegue medir isso. Nível de satisfação de inúmeros motivadores das jornadas de cada cliente, também nível de importância. E a resultante disso é o nível de oportunidade. Então, a gente criou esse framework onde a gente consegue sim mostrar às empresas o que elas têm que focar. Uhum. Tá? Essa dificuldade toda a gente vem tirando de automatizando tudo. A grande dificuldade é naquele ponto que eu falei lá atrás de se conectar aos indicadores operacionais. Sim. É aí. Aí é que eu sinto a grande diferença, a grande dificuldade de transformar de fato as experiências. Porque aí é esse ponto que é o transformador, né? Porque até o ponto de você ter a voz do cliente ali captada, que é um desafio também, fazer de uma maneira legal, orquestrar de uma maneira legal, mas é bem mais simples do que a gente tracionar as mudanças, porque aí a gente está falando de envolver outras áreas, né? Por isso que a gente fala da questão da cultura de centralidade no cliente dentro da organização, porque aí não é só o departamento de CX ou de marketing, ou que esteja tocando ali as pesquisas, mas sim é toda empresa se mover em prol do cliente, né? E aí é sair do status quo ali, né? Sim. Realmente. Exato. Então, você evidencia que o principal desafio é justamente esse, né? Conectar aos indicadores operacionais para gerar mudança lá na frente. E talvez vai desembocar em cultura também, porque... Sim, claro. Mas olhando mais pelo nosso viés, sabe? Sim, mais prático de trazer, do dia a dia. prático do dia a dia, ali, o racional, de trazer a voz do cliente, chegar no que a gente deve atuar e por que não transforma, sabe? Eu acho que é porque a gente não está de fato conseguindo pegar a voz do cliente e drivar para as ações corretas. Internas, e aí, né? talvez isso esteja associado à cultura, enfim, à governança e vários outros temas associados. Não, legal, ótimo. E eu acho que é bom a gente falar sobre isso, que são dores latentes que estão acontecendo no mercado, né? Sim, então, realmente a gente querer focar, igual a gente falou lá no começo, né? Como trazer resultado para a CX e tornar a área ou profissional mais relevante é justamente a gente conseguir ter esse fluxo bem alinhado de a gente ouviu, é ciclo PDCA, né? Sim. A gente ouviu aqui, a gente faz um esforço para ajustar, a gente ajustou e agora o cliente já está, de certa forma, aquela fricção que havia não há mais. Sim, né? Então vamos ver outras coisas e tudo mais. Legal. Na sua visão, quais são as etapas para elaborar um programa de VOC? Tem muita empresa querendo VOC, voz do cliente, né? Um programa de voz do cliente. Muitas empresas começam com as pesquisas, né? Aí tem algumas frentes. Mas dentro de todas as empresas que vocês estão atuando, tal, o que você acha que seria mais interessante para elaborar um programa inicial de VOC que traga resultado? Sim. Cara, eu tenho cabeça de startup, assim, sempre fazer coisas pequenas e escalar... Quick win. Conforme você vai encontrando os caminhos de sucesso ali. Tá. E sempre fazer isso de maneira gradual, né? Para que a gente não crie um projeto gigante, faça um investimento pesado, comova um monte de gente lá, tal, para depois não conseguir entregar um resultado bacana. Então, acho que dá para você ir dando vários pequenos passos, sabe, de sucesso. Tá. E aí, também, outra coisa que eu acredito muito é da gente sempre encontrar grandes resultados por meio de pequenos esforços. Sempre existem condições, maneiras da gente olhar quais são as grandes oportunidades para menores esforços, grandes resultados. Devemos sempre começar por aí na nossa visão do Zulux. E aí, acho que o VOC ele pode sempre começar com umas perguntas mais abrangentes,
né? Bem macro, NPS é ótimo para isso, para começar essa, né? Me recomendo A ou não, entender mais o ver o cenário, bicho né? todo, sabe? Legal. E aí, uma vez que você, nos seus principais produtos, no seu principal job to be done, né? Que a gente fala aí no tecnês, mas o que de fato sua empresa, o propósito da sua empresa, qual que é, né? Então, até tem muitas empresas que os principais indicadores delas, uma vez que elas têm essa clareza, não é NPS, sim CSAT, por exemplo. Sim. Uber, ou qualquer outro aplicativo de transporte, sai do ponto A até ponto B. Exato. O grosso da experiência está nesse touch point muito claro. Você baixou o app, você tem o pagamento, você pode esquecer alguma coisa lá, tem usabilidade e tal, isso aquilo, mas o mais Mas importante, o core é aquela... o core é aquele ponto, e ele é medido muito com o CSAT, Uhum. né? Porque eles já entenderam muito isso. Cara, se a gente trabalha bem aqui, o iFood, as estrelinhas também na entrega, tal. Então, eu acho que a visão macro é muito boa para a gente identificar as maiores dores, e aí depois eu entendo que a gente, com a jornada mapeada ali, todos os touch points, tudo, a gente é como instalando sensores, sabe? Agora, você não pode instalar sensor de voz do cliente em todo lugar, porque ele não Exato. vai aguentar com tanta pergunta, ele não vai engajar. Então, a gente tem que colocar a voz do cliente em pontos estratégicos para a jornada, onde há dor, onde é importante para a jornada dele, e a gente vai fazendo as escolhas do tipo de sensor certo, sabe? Então, o NPS ele te dá uma visão macro, CSAT, CS, por exemplo, Star Rating ou qualquer outro, pode ser até a avaliação do aplicativo, por exemplo. Enfim, tem vários outros indicadores que são os pequenos sensores e cada sensor tem sua função, sabe? Então, tem o sensor de luminosidade, tem o de umidade, tem... Assim a gente enxerga que deveria sendo instalados os sensores do VOC, né? Então, esse é um primeiro passo de medir, legal. Aí depois a gente precisa escalar o CX, né? Eu costumo dizer que vendas já está em escala, né? As empresas entendem, querem e perseguem a escala da venda, muitas delas conseguem, mas CX não está em escala. Então, você fala assim, mas você está fazendo uma medição de NPS, você não está tratando os clientes detratores? Não dá, é impossível. Você consegue vender em escala, mas você não pode tratar os clientes insatisfeitos em escala. Essa provocação é legal. Então, eu acho que CX ainda não está no mesmo nível do Sim. que as vendas, mas agora com um grande salto da inteligência artificial, a gente vai matar um gap grande, vai ajudar. Porque, de fato, a escala de CX ela tem esse gap por causa que é necessário relacionar-se, Exato. né, para a gente matar esse gap. E relacionar-se com bot não estava factível, com URA, sabe? Eu acho que agora a gente vai conseguir dar contexto da dor do cliente, contexto de quais são as possíveis soluções que a empresa tem para o machine learning, e ele vai conseguir falar com a pessoa, ela vai entender que a máquina entende e vai escalar esse negócio. Então, eu acho que esse é o outro ponto, de mapear certinho, instalar os sensores certos, depois, sim, resolver os problemas e, por fim, o outer loop, né, que é aquele que a gente já falou algumas vezes, que eu já falei que é a maior dificuldade, que é, de fato, transformar, para a gente não ficar enxugando o gelo, transformar a experiência, o produto, o processo, né? Legal. E, por fim, o último ponto do nosso sonho é tudo isso como o Waze, como eu falei. Então, a gente sonha mesmo... a gente já tem recursos para isso, mas a gente ainda está aprendendo a implementar de o CX, a boa experiência, estar na mão das pessoas que podem transformá-lo, olhando o que ele tem que focar naquele momento, sabe? Seja o gerente de loja, o gestor de uma unidade operacional de saúde, eles precisam ter acionáveis claros e confiar naquela solução e falar, cara, vamos lá, vamos trabalhar nisso daqui, isso aqui que é o ponto de atrito nesse momento. Porque o tempo aí, ele é super importante, né? Porque muitas vezes, como a gente mencionou, putz, tem a pesquisa aqui, tem tudo aqui, só que quando a gente vai ver a implementação disso, já se passaram, sei lá, 6 meses, né? Sim. E muitas vezes a solução é muito fácil, né? É só uma mudança de processo, não envolve um punhado de coisas que precisamos fazer. Não, é só uma coisa aqui. Sim. Não, legal. Show de bola.
E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para você, que na verdade é uma dica da tua experiência aí como empreendedor, mas também muito focado no mundo de experiência do cliente. Qual dica você dá para os profissionais que estão entrando na área ou que estão na área de experiência do cliente aí para eles terem sucesso em sua jornada? Olha, eu gosto de estruturar o conhecimento antes de sair aplicando algo, sabe? Então, o que eu recomendaria ao pessoal é que estude na fonte também, sabe? Eu acho que, infelizmente, alguns livros, né, a gente sabe que tem uma dificuldade com a língua inglesa no país bem relevante, né? E alguns livros bem legais ainda não estão em português, não se encontram em português. Mas existem algumas pessoas que replicam ali a essência desses conteúdos, sabe? De outside in. Eu acho que tem a CXPA, né? Com sua certificação CCXP, que tem uma estrutura, um book de conhecimento robusto ali, sabe? Que tipo, cara, às vezes você nem tem condição de adquirir um material, mas eles abrem todo o índice ali. Exato. Sabe? Do book que eles criaram aí mais recentemente, antes eles até davam ali o Outside In como referência, né, de estudo. Eles criaram um book que tem muito estruturado toda a disciplina de CX, sabe? Então, hoje, é o que eu digo pro pessoal dentro de casa, cara, o conhecimento tá muito barato, sabe, Cris? Com certeza. Tá muito barato, tá de graça o conhecimento. Se você quiser ir atrás dele, você vai encontrá-lo, né? E se você demonstrar esforço naquele sentido, um monte de gente vai te ajudar a tirar esse gap de conhecimento. Então, eu recomendaria sempre a pessoa a estruturar o conhecimento dela, pegar aqueles que já passaram por essa jornada antes, na fonte, né? A gente tem aí o Outside In, tem o CCXP que eu já dei, que dá uma bela de uma estrutura, estudar aqueles pontos, sabe? Para a gente não começar a nossa jornada muito alavancado em um outro pilar de toda essa disciplina de Customer Experience, né? Então, acho que sim, você pode se especializar. Tem profissionais incríveis que são muito bons em transformação cultural, outros que são muito bons para medição. A Solux é um player com um grande foco em medição. Mas a gente não pode achar que todo Customer Experience é medição. Exato. Que é cultura, sabe? Ele é uma soma de disciplinas ali, de pilares, né? E é muito bom ter essa visão geral. Mais macro estratégica. O design, né? A importância de governança, tudo isso. Da importância da boa experiência dentro de casa, senão você não vai conseguir ter um espírito da boa experiência na rua. Exato. Né? Para então você ir se especializando, sabe? Naquilo que você mais gosta. Então, minha dica seria mais essa, tipo, buscar o conhecimento na raiz, um conhecimento estruturado ali, né? Para que você seja ouvido com maior facilidade. Legal. E é bom ter esse... Você trouxe alguns pontos interessantes aqui, que é a origem da onde está saindo esse conteúdo, né? Gostei muito que você citou a CXPA. A CXPA é uma organização americana que tem impacto global aí nas boas práticas de Customer Experience. No Outside In, ele traz as 6 disciplinas, que eram as 6 disciplinas da CXPA, que agora se transformam nas 5 competências, né? Que ali não tirou nenhuma disciplina, só acoplou ali para ficar mais fácil, mas que são metodologias, frameworks de trabalho que tracionam muito bem, dão consistência a qualquer aplicação. Né? A gente utiliza aqui no grupo Rockets a base dessas 5 competências para tudo que a gente faz, porque dá um direcionamento e a gente sabe onde a gente tem que ir, né? Muito legal. Ti, super obrigado pela presença, valeu pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento e como empreendedor eu sei também dos desafios aí que tem, e parabéns pelo crescimento da Solux aí, muito legal. E você quer deixar um recado para o pessoal? E também, por favor, deixe suas redes, contatos, fica à vontade. Tá bom. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui e trocar aí contigo. Eu sou um fã assim da iniciativa de vocês, sua e do Bruno. Acho que vocês de fato criaram uma comunidade bem forte. É um pontapé inicial na carreira de muita gente que vai buscar conhecimento.
em diversos aspectos aí da nossa, tanto na experiência do cliente, como do consumidor, do Colaborador. colaborador, né? E agora também acho que do paciente, né? Exato. Que tem novidades por aí. E, enfim, para nos encontrar, acho que facilmente lá conhecer nossa página, sulux.com.br, a gente é bem presente no LinkedIn, eu também sou bem ativo no LinkedIn. Agora eu tô dando um mix lá, falando um pouco mais também de experiência, porque sempre falei muito mais de empreendedorismo, dos meus propósitos, né? Mas estou por ali, sempre tentando ser o mais acessível possível. Às vezes eu sou um pouco lento na resposta, mas tento responder a todos na medida do possível. E acho que é isso. Se puderem contar com a gente, se julgam que a gente pode ajudá-los de alguma maneira, conte com a gente, nem que seja por um bate-papo. Legal. Tá? Acho que é isso. Legal, Ti. Super obrigado. E para você que ainda não segue aqui, não se inscreveu no canal do YouTube ou no Spotify, que agora também a gente está no Spotify, né? A gente tem que entender aí os nossos ouvintes. Então já capturei que algumas pessoas estão participando, estão ouvindo enquanto estão dirigindo ou quando estão fazendo algum exercício. Então, se inscreva aqui no canal, coloca no sininho ali para você receber a notificação e também no nosso Instagram, tá? E também pode acompanhar a gente nas redes sociais aí, tanto eu no LinkedIn como o próprio ACXCast no Instagram, tá bom? Super abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.